seu nariz pra mim. Eu falei, ué, vocês estão criticando, mas não conhecem, eu vou lá ver. E fui, conversei bastante com a Mariana Tolesani, que foi a pessoa que trouxe o Sunrise pro Brasil. Quando eu falo, todo mundo sabe do que eu tô falando, Sunrise, gente? Eu não. O Sunrise é uma outra forma de terapia que utiliza mais estratégias lúdicas para ensinar a criança. Então ela é toda lúdica. É interessante, mas eu prefiro 1000 vezes a terapia ABA, claro, senão eu estaria dando um curso aqui sobre Sunrise. E eu falei para Mariana, depois do curso, falei, Mariana, tem várias diferenças e várias semelhanças entre a terapia ABA e o Sunrise, mas a principal, na minha opinião, é que o terapeuta ABA é mais ansioso. Ela falou, como assim, Robson? Eu falei, vocês esperam a criança estar a fim de aprender. Nós não esperamos, a gente ensina de vez. A gente não fica esperando a criança nos responder. A gente vai lá e ensina. Tá? Eu falei, essa acho que é a principal diferença. Nós somos ansiosos. A gente sabe que a vida é curta, a gente tem que ensinar logo. A criança vai crescer e não vai acompanhar os colegas, então a gente tem que ensinar logo. Então a gente é um pouco obsessivo. E eu falei que essa era uma diferença entre o ABA e o Sunrise. Vamos voltar para o outro aqui. Tem um conceito muito importante na terapia ABA que é de análise funcional. No fim das contas, eu acho que tudo que a gente faz está diretamente relacionado a isso. A gente poderia tanto chamar de análise funcional quanto a descrição do que é o comportamento. A gente tem um pequeno paradigma do que é o comportamento, de como o comportamento é controlado. Não é algo que dá para ensinar em 8 horas de curso, tá, gente? Mesmo que eu ficasse só nisso, é bem difícil. Mas pelo menos uma ideia a gente tem que ter. Tá? Então, algumas pessoas não concordam com a forma como eu coloco, mas eu acredito que tudo começa com uma motivação, com alguma coisa que faz a gente querer se comportar e fazer alguma coisa. Costumo brincar com quem fala que eu estou errado na minha área. Eu falo, tá, quando você acabou de comer pra caramba, depois de ter dormido umas 10 horas seguidas, o que você faz? A pessoa geralmente responde, nada. Fala, justamente, você está totalmente saciado, não tem nada que você está precisando, então você naturalmente não faz nada. Então, para ter um comportamento, uma coisa tem que estar lá, a motivação para que esse comportamento ocorra. E a motivação, para nós, na análise do comportamento, não tem a mesma definição do que para o resto das teorias. Para nós, a gente consegue... O que é importante para nós não é saber se a criança está motivada ou não, ou se a pessoa está motivada ou não, mas é descrever o porquê ela está motivada. Então, por exemplo, como é seu nome, você? Ione. Você não devia ter sentado na frente, Ione, porque eu sempre pego para Cristo e sento pertinho de mim. Não tem problema, não? Você não é tímida? Então tá certo. Se a Ione falar para mim assim, Robson, eu tô com sede. Legal, é uma informação importante, mas eu acho que mais importante é por que você está com sede. Existem várias razões para ela estar motivada a beber água. O que é sede? Estou motivada para beber água, concordam comigo? Por que ela está motivada para beber água? Porque ela comeu alguma coisa salgada, porque está calor, porque ela ficou muito tempo sem beber água, então ela naturalmente está na hora de beber água. Falou demais, comeu um doce que às vezes dá vontade também. Alguém falou ressaca, que eu ouvi aí. Tudo isso, gente, produz a motivação para beber água. Mas vocês percebem como são coisas totalmente diferentes? Então a gente tenta rastrear de onde vem a motivação. E também a gente tenta rastrear de onde vem a saciação, quando a pessoa já não tem mais vontade de alguma coisa. E as duas coisas são importantes, tanto a motivação quanto a saciação. Quem gosta de pizza? Quem toparia comer uma pizza hoje na janta? Agora, isso. Então todo mundo tem uma motivação natural por comer pizza, correto? Só que come pizza uma semana seguida, vocês verem. No 8º dia vocês vão querer ver a cor da pizza. Então, por que eu estou falando isso? A motivação é importante todo o tempo durante a terapia ABA. Ou seja, a gente tem a noção de que não é porque a criança está gostando daquele negocinho lá que a gente está usando como reforçador no começo da terapia que ela vai gostar disso até o fim.
Então, com certeza, a gente vai ter que mudar o nosso motivador, vai ter que mudar o nosso estímulo reforçador para que a criança continue se comportando de forma apropriada. Dizem que só tem uma coisa que a gente sempre está motivado para ganhar e uma coisa que a gente nunca está motivado para ver, né? Vocês já ouviram falar isso? A gente sempre está motivado para ganhar dinheiro. Ninguém nunca fica saciado de dinheiro, né? Se algum de vocês ficar saciado de dinheiro, fala comigo que eu consigo resolver o problema para vocês, tá? E a gente sempre está saciado de sogra, né, gente? A gente nunca tem motivação para ver sogra. Eu tô achando que eu não vou querer esse DVD não, porque se minha sogra vir isso, eu tô ferrado. Bom, mas tudo começa com uma motivação. A motivação leva a gente a se comportar, a emitir uma resposta. Essa resposta, o que a gente faz, produz sempre uma consequência no mundo. Que seja quando a gente caminha até o fundo da sala. Se eu caminhar até o fundo da sala, vou fazer isso, tá, Luiz? Se prepara aí. Se eu caminhar até o fundo da sala, eu estou mudando o ambiente para um monte de gente. Quem antes estava vendo minha cara, agora está vendo minhas costas. Tem gente que está me vendo de lado. E eu modifiquei o ambiente para mim também. Eu estou vendo coisas diferentes. Então, toda vez que a gente se comporta, por menor que seja o comportamento, a gente produz uma consequência no ambiente. E essa consequência, ela volta e modifica a resposta. Então, se for uma consequência bacana, por exemplo, a gente está com sede e o nosso comportamento produziu água, a gente tende a, quando está com sede, realizar o mesmo comportamento de novo. Quando uma consequência ruim, a gente tende a parar aquele comportamento. Se a gente coloca o dedo na tomada e toma um choque, a gente tende a parar de tomar um choque. Então, a consequência faz com que a resposta se torne mais ou menos provável de acontecer. Só que a gente sempre se comporta dentro de um ambiente, dentro de um contexto. E a consequência que faz com que esse contexto se torne importante. Isso aí eu tenho um exercíciozinho daqui a pouco que vocês vão entender. Mas é importante. O que eu estou dizendo é, o que faz a gente prestar atenção nas coisas é a consequência da nossa interação com essa coisa. O que faz com que a gente preste atenção numa conta, numa fala, numa figura, é se a gente é reforçado quando a gente está diante daquela conta, daquela pessoa, daquela figura. Vocês vão entender isso. E aí o que acontece? Da próxima vez que a gente estiver diante daquela pessoa, daquela figura, daquele contexto, a gente tende a se comportar da mesma forma. Vamos ver um exercício disso. Eu vou fazer um teste com vocês, tá? Eu quero que vocês simplesmente me digam qual dessas duas figuras está correta. A laranja ou a azul? Então, vamos lá. Qual está correto? A laranja ou a azul? Só uma está correta. Vocês estão se perguntando, correto em relação a quê? Mas por quê? Isso faz parte do exercício. Por favor, só digam, a laranja ou a azul? Azul? Errado. Qual está correto? As duas não está correto. Laranja! Está correta a laranja. Muito bom. Qual está correto? Qual está correto? Quem falou azul está errado, quem falou laranja está certo. Qual está correto? Laranja, é isso aí, pessoal. Qual está correto? Isso. Qual está correto? Ah, que gente esperta. Qual está correto? Qual está correto? Muito bom! Qual está correto? Azul, perfeito, gente. Qual está correto? Azul. Qual está correto? Ah, que orgulho. Qual está correto? Muito bom. Qual está correto? Muito legal. E agora, qual está correto? Laranja, muito esperto. Qual está correto? Isso. Qual está correto? Muito
bem, vocês já entenderam, né? Já. Quem quer dizer pra mim qual que é a lógica aqui? Quando o contexto é branco, a laranja é a correta. E no contexto escuro, o azul está correto. Perfeito, nota 10. Mas, deixa eu passar, porque às vezes o pessoal demora um pouco mais, vocês foram rápido. Aí tem mais umas tentativas aqui. O que é mais importante desse exercício é o seguinte: como vocês se sentiram nas primeiras tentativas? Um pouco burros? Achando que eu estava pregando uma peça em vocês? Sem entender nada? E o que fez vocês começarem a entender? O que mudou? O que mudou que fez com que vocês começassem a se sentir sob controle da situação? A minha resposta. E o que era a minha resposta? Era a consequência do comportamento de vocês. Não era? Então, não foi a minha resposta que fez com que vocês, que era a consequência para o comportamento de vocês, que fez com que vocês começassem a prestar atenção diferente no azul e no laranja? Antes de eu dar uma consequência para o comportamento de vocês, nada fazia sentido. Depois que eu comecei a dar uma consequência, as coisas começaram a fazer sentido. Que é justamente aquela ideia que eu falei de que o contexto começa a fazer sentido, a gente começa a conhecer as coisas, a gente começa a prestar atenção nas coisas quando a gente recebe uma consequência positiva. Ou, nesse caso, até negativa, que eu estava falando do não também. Eu poderia falar só que bom, que seria o mesmo resultado, talvez um pouquinho mais lento, mas seria o mesmo resultado. Ou seja, foi o fato de vocês estarem recebendo feedback que fez com que vocês aprendessem. É o fato de a gente receber feedback que faz com que a gente aprenda qualquer coisa. Vou dar mais uns exemplos. Além do mais, isso que a gente acabou de fazer é o que a gente chama de uma tentativa discreta. Vocês já ouviram falar disso? É o tipo de ensino, a gente vai falar mais pra frente no curso. É o tipo de ensino mais comum da terapia ABA. Onde sempre a gente tem um contexto, um estímulo que a gente apresenta para o estudante. Ele dá uma resposta e a gente dá uma consequência para essa resposta. Tá? Então isso é uma tentativa discreta. Então aqui o contexto era sempre, além das figuras, a minha pergunta, esse é o contexto, aí vem a resposta de vocês e depois eu dava uma consequência. E só dividindo o comportamento nesses três elementos, contexto, estímulo ou estímulo por participante, resposta do participante e consequência que a gente dá para o participante, para o estudante, a gente consegue ensinar uma porção de coisas. Tá? Mas vamos entender melhor. Imaginem vocês que vocês começaram num trabalho novo, num emprego novo, e vocês estão chateadas porque vocês gostavam do trabalho antigo, estão felizes porque começaram um trabalho novo, mas terminaram com o namorado, com o marido, tá uma brigaiada em casa. Vocês estão no trabalho novo e vocês notam que na mesma sala que vocês trabalham mais 3 pessoas. E é óbvio que uma pessoa é maior do que a outra, uma tem cabelo curto, outra tem cabelo comprido, uma usa óculos, outra não. Elas são fisicamente diferentes. Mas do ponto de vista de qual dessas pessoas é a mais agradável para conversar, em qual dessas pessoas eu posso confiar? Inicialmente elas são todas iguais, porque você não conhece nenhuma delas. Concordam? Tá. Ou seja, as pessoas estão lá, mas você ainda não diferencia nenhuma delas. Aí o que acontece? Você vai lá e conversa com a primeira pessoa. A primeira pessoa é agradabilíssima. A conversa flui naturalmente, parece que você já se conhece faz tempo. Já tiveram essa experiência? Primeiro contato com uma pessoa, você já fala, puxa, que bacana. Legal, aí, pô, vamos tentar, né? No outro dia, ou no mesmo dia, vocês conversam com a pessoa 2. Sabe aquela pessoa chata? Aquela pessoa que só quer falar dela mesma? Ou carrancuda, que não dá a linha para conversa? É a pessoa 2. Já com a pessoa 3, a conversa é de elevador, não fede nem cheira. Não é desagradável, não é agradável, dá para passar o tempo, mas não é legal. Com qual dessas pessoas vocês conversariam mais?
Eu faço essa pergunta boba porque tem gente que é masoquista e fala, eu conversaria com a 2. Mas bom, vocês não são, então. Claro, vocês conversariam de novo com a pessoa 1. Só que, o que fez com que vocês começassem a diferenciar essas pessoas? A consequência que vocês tiveram com cada uma delas. Antes, não. Então foi a interação positiva com a pessoa 1 que fez com que ela tivesse valor diferente para vocês. Foi a consequência que vocês tiveram com a pessoa 2 que fez com que ela tivesse valor diferente para vocês. E mesmo a pessoa 3, tá? Ou seja, a consequência fez com que vocês prestassem atenção e começassem a valorizar de forma diferente cada uma dessas pessoas. A mesma coisa acontece quando a gente... Peraí. Antes era azul e amarelo. Quer dizer, algumas pessoas não dizem que isso é azul. Um outro exemplo aqui. Imagine que vocês querem ensinar uma criança, seja ela típica ou atípica, o nome de alguma coisa, tá? Então, vocês querem ensinar o nome de uma bola, tá? A bola A. Mas para uma criança que não fala nada, ela pode até interagir com a bola, mas ela não tem a mínima ideia de qual é o nome da bola. Aquilo não faz sentido para ela. Igual não fazia sentido para vocês, qual estava correto ou qual estava incorreto. Da mesma forma que quando para vocês não faz sentido inicialmente aprender alguma coisa, para as crianças também não. Começa a fazer sentido quando a gente dá consequência. Então, a criança está lá diante da bola e você fala para ela, isso aqui chama bola. Aí da próxima vez que ela olha uma bola e diz bola, o que vocês fazem? Que linda, parabéns, é isso mesmo, brinca com a bola. É ou não é assim com as crianças típicas? Com as atípicas a mesma coisa. O que vocês fazem se diante da bola a criança fala bala? Vocês falam, não, isso não é bala, isso é bola. Aí a criança fala bola, muito bom, parabéns, neném. Quando ela fala bala, não acontece nada, mas se ela fala bola, corrige, ela ganha o brinquedo. Se ela olha a bola e fala carro, não é carro, é bola. Bola, muito